Livro Heróis e Suas Jornadas, 10 contos mitológicos de Rosana Rios. Mito Viagem à Terra das Sombras. Mito Maori, Polinésia, Oceania. Na mais bela casa da aldeia, toda entalhada e enfeitada, morava uma moça chamada Pari. Vivia sozinha com muitos servos e servas, e ninguém por ali tinha coragem de lhe propor casamento. Como sua família era de maior prestígio entre todas, os pretendentes não apareciam, por medo de serem rejeitados. Triste, a jovem achava que nunca encontraria um companheiro, até que um dia ela ouviu aplausos e gritos de alegria nas ruas. Saiu de casa e foi ver o que estava acontecendo. Havia chegado a lua em que seu povo festejava com esportes e competições. Gente de outras tribos vinham disputar os jogos e vários homens estavam naquela hora competindo para ver quem era o melhor no arremesso de Nietzsche, um pequeno dardo feito de madeira de samambaia. Os competidores atiravam o Nietzsche em direção a um monte de terra. O objetivo era tocar o alto do monte. Quem lançasse o dardo mais longe, em 10 arremessos, seria o vencedor. O barulho que Pari tinha ouvido era do povo aplaudindo Hutu, um guerreiro de outra aldeia, que chegara para os jogos, e ele estava ganhando de todos os outros competidores. A moça notou que o rapaz era forte, bonito e habilidoso. Ninguém por ali atirava o Nietzsche como ele. Por isso, quando ele arremessou pela última vez e o dardo foi parar perto de sua porta, Pari a pegou e entrou em casa. Pari não precisou esperar muito. Logo alguém bateu a porta e, ao abri-la, ela viu que era Hutu. "Vim buscar meu Nietzsche", disse ele. Mas a moça não o devolveu, sorriu e o convidou para entrar. "Eu o admiro, Hutu. Você é o mais hábil de todos os guerreiros. Seu Nietzsche voa mais longe que os outros. Entre e seja meu esposo." O rapaz, porém, sabia que não podia ficar ali, pois a sua bela Pari pertencia a uma classe muito acima da sua. Os homens e as mulheres do conselho nunca aprovariam aquele casamento. "Sou um estranho nesta aldeia", respondeu ele. "Não posso entrar em sua casa." Hutu pegou seu Nietzsche e foi embora, deixando a jovem mais triste e sozinha do que antes. Pari sentou-se em um canto e chorou. Chorou muito. Não queria mais viver após a vergonha de ser rejeitada. No dia seguinte, suas servas encontraram a pobre moça morta em seu quarto e, desesperadas, foram chamar os vizinhos, e todos lamentaram a morte da jovem mais bela da aldeia. Ao ouvirem o que as servas dela contaram sobre Hutu, todos na aldeia decidiram que ele era o culpado pelo que havia acontecido. Guerreiros foram atrás dele e o encontraram já a caminho de sua terra. O rapaz foi arrastado de volta à casa de Pari. Diante do corpo da moça, um homem declarou: "Você é o culpado da morte de nossa mais importante filha. Deve morrer por isso." Hutu ficou triste ao ver a bela moça sem vida. Teve uma ideia e respondeu: "Sim, eu sou o culpado. Mas antes de me matarem, deixem que eu tente trazer sua alma de volta. Se eu não conseguir em 3 dias, voltarei aqui para morrer." O povo da aldeia concordou e Hutu partiu.
Já distante da casa, ele se sentou e começou a cantar as canções sagradas sobre a terra dos mortos, que se chamava Terrenga, e seguiu o caminho que ia dar na morada de Rinei Nuitepo, a Senhora da Noite. Quando a encontrou, pediu: Rinei Nuitepo, Senhora da Terra das Sombras, por favor, me ensine o caminho para o mundo dos mortos. A Senhora da Noite lhe indicou uma trilha, mas assim que entrou nela, Hutu viu que aquele era o caminho dos cães, não o que os seres humanos tomam após a morte. Voltou e desta vez fez uma oferenda. Deu à mulher sua clava feita de preciosas pedras verdes. Satisfeita, Rinenuitepo mostrou a Hutu onde ficava o caminho verdadeiro e também lhe entregou um cesto com raízes cozidas, explicando: a viagem é longa, coma só este alimento, não coma nada do que encontrar no mundo das sombras, pois se fizer isso, terá de viver lá para sempre. Hutu fez o que a Senhora da Noite ensinou. A jornada foi longa, mas finalmente ele conseguiu descer ao mundo dos mortos, que ficava numa terra subterrânea, após uma grande cratera. Lá ele começou a perguntar às almas das pessoas onde estava a bela Pari, mas ninguém sabia dizer exatamente em que lugar da aldeia das sombras ela estava. É que ela, mesmo após a morte, sentia vergonha por Hutu não ter desejado entrar em sua casa e casar-se com ela. O guerreiro teve a ideia de atrair a moça com a realização dos mesmos jogos famosos na aldeia de Pari. Chamou muitas almas e começou a disputar com elas o arremesso do Nietzsche. Todos se divertiram e aplaudiram muito, mas a alma da moça não apareceu. Hutu resolveu então inventar um jogo novo. Escolheu uma árvore alta e, com a ajuda dos mortos, tirou seus galhos, amarraram uma corda no alto da árvore e a vergaram para baixo, quase até o chão. Hutu subiu no alto da árvore vergada e mandou soltarem a corda. O tronco voltou a ficar em pé e Hutu foi jogado muito longe. Todos acharam ótimo aquele novo jogo e quiseram participar. Dessa vez a algazarra foi tanta que Pari ficou curiosa e foi ver o que era e riu muito ao ver como as pessoas eram lançadas longe. Hutu ia subir outra vez no tronco vergado quando Pari manifestou sua vontade de participar do jogo. Venha comigo, ele convidou. Suba nos meus ombros e vamos voar juntos. Pari concordou. Subiu nos ombros de Hutu e segurou-se bem. O rapaz pediu: soltem a corda. A árvore tinha sido tão puxada para baixo que arremessou os dois para muito mais longe. Hutu viu que estava perto da entrada do mundo das sombras e se agarrou nas raízes de plantas que vinham lá de cima. Sempre com Pari nos ombros, foi subindo até que chegaram ao mundo dos vivos. Hutu fez a viagem sem dizer nada, com a alma da moça nos braços. O guerreiro correu para a aldeia e para a casa de Pari. Lá, ao ver seu corpo, a alma da jovem entrou nele e ela reviveu. Todos na aldeia festejaram e insistiram que um guerreiro tão corajoso, a ponto de trazer a jovem de volta da morte, teria o direito de ser o seu esposo. Assim, Pari e Hutu casaram-se e tiveram muitos filhos. Qual a origem dessa história? Na Oceania, o continente da Terra, formado apenas por ilhas, grandes e pequenas, há uma região chamada
Polinésia. É lá, no Oceano Pacífico, que ficam o Havaí, a Ilha de Páscoa, a Nova Zelândia e várias outras nações. Em uma delas surgiu um povo conhecido Maori. Por volta do 8º século da era cristã, os Maori viajaram para outras ilhas e espalharam sua cultura, dando origem a grande parte da população polinésia, especialmente na Nova Zelândia. O povo Maori vivia em tribos, plantava e colhia seus alimentos, fabricava armas de guerra e deixou para seus descendentes, que vivem até os dias atuais, muitas e muitas histórias. A Nova Zelândia, na língua maori, chama-se Aotearoa, que quer dizer terra da grande nuvem branca. Colonizada pelos ingleses, hoje a Nova Zelândia tem um governo independente, embora ainda faça parte da comunidade britânica. Suas tradições são muito valorizadas. Vem delas o costume de fazer tatuagens bem coloridas e cheias de detalhes. Nas sociedades mais antigas, quanto mais tatuagens uma pessoa tivesse, principalmente no rosto, mais importante e respeitada ela era. Também vem da cultura maori algumas ideias que chegaram até nós, como a palavra tabu, que significa alguma coisa que é proibida por ser contrária às regras da sociedade. Divindades. Para os maori, no começo nada existia, a não ser Po, a noite. Os deuses que surgiram eram seus filhos, incluindo Rangi, o céu, e Papa, a terra. Estes dois se amavam tanto que nunca se separavam. Rangi e Papa tiveram alguns filhos que viviam espremidos nos braços apertados do céu e da terra. Cansados de viver no escuro, a maioria desses deuses filhos queriam separar Rangi e Papa, por isso brigaram muito, pois alguns deles queriam matar Rangi e outros não queriam. Outros ainda preferiam deixar o pai e a mãe unidos, mas a vontade de ver a luz venceu e eles tanto fizeram que conseguiram. Tani, o deus das florestas, esticou-se todo e finalmente fez o céu ir lá para cima e a terra ficar cá embaixo. Rangi e Papa disseram adeus um ao outro, triste, e muitos de seus filhos permaneceram no mundo terreno com a mãe, como Tangaroa, o deus dos mares, Tumatuaenga, o deus da guerra, Rongo, o deus das plantas cultivadas, Haumia, o deus das plantas selvagens. Tauhiri, o deus dos ventos, não ficou contente com a separação entre Rangi e Papa e declarou guerra aos irmãos, desencadeando tempestades terríveis sobre a terra. Os combates foram longos e, no final, Tauhiri foi vencido e teve de ir embora para morar com Rangi. Os outros deuses casaram-se e tiveram descendentes. Tani foi pai de muitas coisas na terra, como algumas árvores e plantas, as águas que correm nas montanhas, os lagartos e serpentes, as pedras, mas não conseguia ter um filho humano. Então, ensinado por sua mãe, Papa, Tani modelou em barro o primeiro ser humano. Com os conselhos e os dons cedidos por outros deuses, o barro tomou forma e se tornou a primeira mulher. Ela se chamou Hineahuone, que significa mulher feita de terra. Dessa mulher, de Tani, descendem os Maori e todos os que vieram depois. Uma das filhas de Tani, Hineatauira, quando cresceu, saiu da casa do pai e foi morar bem longe. Mudou seu nome para
Hinenuitepo, que significa Grande Senhora da Noite, e desde então tem domínio sobre as terras onde vivem as almas dos mortos. O mais famoso herói maori chama-se Maui e também era conhecido como Maui dos Mil Truques. Ele foi muito corajoso e viveu numerosas aventuras. Era também um grande brincalhão e aprontava travessuras como ninguém. Sua esposa era a bela Rina, cujos cabelos eram mágicos. Ilustrador. Laerte Silvino nasceu em Recife, Pernambuco, cursou geografia e, após viajar por várias áreas exóticas do país, resolveu se dedicar à ilustração e aos quadrinhos, trocando assim a liberdade das paisagens pelas quatro paredes do seu estúdio. Desde esse dia, ilustrou para alguns jornais em Pernambuco, como o Diário de Pernambuco. Hoje ilustra para alguns jornais do Nordeste e também ilustra e faz quadrinhos com frequência para revista de circulação nacionais e livros infantis, juvenis e didático. Tem 3 livros em quadrinhos lançados. Para conhecer sua obra, acesse www.laertesilvino.com.br.